Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Bom, vamos trocar uma ideia sobre esta polêmica envolvendo o filme do Napoleão. A gente vai trazer a crítica ainda essa semana, a gente ainda não assistiu. Muito corrido esse final de mês pra gente, mas graças a Deus, melhor ano da linhagem, graças a Deus e graças a vocês. Mas vamos abordar aqui também essa polêmica que tá envolvida entre Ridley Scott, que é o diretor do filme do Napoleão, e os historiadores. Historiadores alegam revisionismo histórico por parte de Ridley Scott. E Ridley Scott veio forte, deu várias respostas atravessadas. Joaquin Phoenix também entrou na dança e a gente vai repercutir. Eu já quero adiantar para vocês que é o seguinte: quando a gente fala aqui que a gente quer, quando tem um live action, por exemplo, e a gente quer originalidade, a gente quer originalidade em relação ao material que ele foi adaptado. Então, é importante a gente ter esse olhar, porque aqui é um filme é um épico histórico, né? Então, é a mesma coisa que fizeram com a Mulher Rei, que tem várias adaptações, e muitas delas trazendo as guerreiras como heroínas, o que não era verdade. Outro ponto, outra obra, a Cleópatra da Netflix, que já tem a mudança de etnia aí e outras questões de mudanças. E quando a gente vai assistir um filme de história, é óbvio que terão adaptações, mas temos muitos problemas aqui destacados pelos historiadores. É claro que a grande maioria das pessoas que vai no cinema não são historiadores. Então elas vão para admirar uma obra cinematográfica. Mas vamos ouvir aqui as justificativas dos historiadores e as respostas de Ridley Scott e Joaquin Phoenix. Eu não sei, né? Mas tem uma turma que acha que o mundo começou com o Instagram, né? E não tem uma selfie de Napoleão, então fica muito difícil. Não tem ele fazendo: oi, gente, oi, amigos. Aqui eu vou invadir um país hoje, hein? Fazendo uma publi. Coloca aqui, ó, na votação qual país eu vou invadir. Tá? Tem 3 opções, não tem isso, tá? Não tem enquete. Exatamente, não tem enquete. Então o que você tem? Documentos históricos. Então hoje o revisionismo histórico, o Gabriel deu um exemplo ótimo aqui. Quando a gente reclama das mudanças que existem da HQ, do mangá, é porque o material original histórico era aquele. Então a gente quer essa originalidade. Mas é claro, ninguém passou um Natal na casa do Napoleão que tá vivo. Então, aí precisa do trabalho dos historiadores. Mas esse revisionismo histórico é a mesma turma que apoia, né? É a mesma turminha que vocês sabem quem são, tá? Então, se o revisionismo histórico for pro bem deles, aí eles ficam quietos. Isso eu tô falando da Lacrate, né? Eu não faço ideia do que aconteceu no filme, mas eu tô falando que o revisionismo histórico, ele acontece hoje em prol dessa agenda. A gente vai descobrir, eu vou descobrir agora qual que é a do Napoleão. É muito difícil, né? Não sei, mas é muito difícil você colocar alguma coisa da agenda. Outro exemplo interessante: o The Chosen. O The Chosen, ele tem que fazer algumas adaptações, porque você não dá, pelo que você tem ali na Bíblia, você precisa... É difícil isso, muito difícil. Fazer uns contornos de roteiro. Exatamente, você precisa fazer uns complementos ali pra preencher certas arestas. É difícil, mas o The Chosen faz isso com muita habilidade. E a gente tá falando da Bíblia. E que tem muita gente, até cristão, isso aqui não gosta. Que não gosta, você não gosta de adaptação, não tem que mexer. Mas dá pra entender a adaptação que ele faz. Mas é claro, depende da adaptação. Se o tamanho da adaptação é essa, ou se a adaptação já começa com o protagonista mudado, mudando a essência do protagonista e a essência da obra. Então é um debate muito interessante, porque também tem aquela outra questão, mas é o cinema. Eu preciso fazer a história do Gabriel virar cinema, então eu preciso adicionar elementos de dramaticidade e de um certo exagero pra ter um filme. Então tem muita coisa pra gente discutir que
envolve nesse tema de adaptar, de mudar alguma coisinha ali do original e complementar e fazer um certo complemento. Por exemplo, eu não lembro de nenhuma passagem da Bíblia que falava que Jesus roncava. Exatamente. E no The Chosen eles fazem Jesus roncando, Exato. né? Então, licença poética. Mas vamos falar de Napoleão. Vamos trazer aqui as informações desta treta. Primeiro eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que deem um C, que sejam membros da Linhagem e vá também, ó. Vão na loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Pague com Pix, ganhe 3% de desconto, ó. Ó. Natal tá chegando, hein? Se antecipe. Dica rápida pra você que precisa de disposição, performance, energia, imunidade para o seu dia a dia e também naquela hora de fazer aquele amor com a sua esposa, com o seu marido, aquela galada cabulosa, né? Ó, é o seguinte, Textolib, galera. Textolib é perfeito pra você, tá? O Textolib hoje é um dos produtos mais vendidos da Nato Nectar, nossa grande parceria com este laboratório. E você adquirindo um Textolib, você ganha outro Textolib. Tá? O principal diferencial, fenogrego. Fenogrego estimula a produção natural de testosterona e de estrogênio. Então mulheres também podem fazer o uso do Textolib. Não precisa de receita médica porque é um suplemento alimentar. Vou deixar o link na descrição. Vão lá e adquiram o seu Textolib. Compre um, leve 2. E o nosso patrocinador oficial, professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. É o melhor de todos. O método B-Way é realmente fantástico e muitos inscritos já estão se formando nele e já testaram muito a sua qualidade. Então é a sua chance. A gente vai dar R$200 de desconto. O link tá na descrição e o curso vai ficar por 12 vezes de R$ 39,70. Não perca essa oportunidade. Vamos para a matéria, galera. Napoleão faz Ridley Scott entrar em polêmicas com historiadores. Chegando aos cinemas nessa semana, Napoleão de Ridley Scott despertou críticas de historiadores que não foram ignorados por Ridley Scott. Após muita espera, Napoleão chegou aos cinemas no dia 23 de novembro. Com a direção de Ridley Scott, o filme retrata a trajetória de uma das figuras mais intrigantes que existiram, o general e imperador Napoleão Bonaparte. O projeto, entretanto, caiu em polêmica com historiadores. Assim como em todo filme sobre figuras históricas, o diretor mistura fato e ficção no projeto, o que não agradou historiadores. Os profissionais acusam o filme de não ser comprometido com a verdade dos fatos. Em entrevista à BBC, Ridley foi questionado a respeito das críticas e foi direto em sua resposta, carregada pelo deboche. Abre aspas. Quer mesmo que eu responda isso? Vou ter que usar um palavrão, afirmou o diretor. Eles, os historiadores, estavam lá para saber como foi? Não, né? Então, como garantem que estou errado? Aí ele tá sendo extremamente juvenil, né? Aí não dá. Essa respostinha não dá, Essa né, resposta meu? de Twitter de militante com o símbolo do comunismo no nick. Caraca, E foto velho. de anime. É, pô, Ridley. Pô, meu. Não, essa resposta não, né? Porque essa resposta você pode dar... É uma resposta chat GPT. Tá? Isso, cara. É uma resposta muito básica, muito, sabe? É quinta série, sem pô. argumento. Quinta série, Ah, pô. você... É quinta série. Ah, imagina na aula de história na quinta série, o professor de história falando, aí levanta, o Joãozinho levanta o braço. Mas, professor, o senhor tava lá? Pô, meu. Ah, não dá, né, Ridley? Caramba, você mandou muito bem no Top Gun, mas agora não, né? Vamos continuar aqui, ó. Anteriormente, o historiador Dan Snow apontou alguns trechos que mostram que o filme se distanciou da realidade. Ele enfatizou que Napoleão não atirou em pirâmides durante a famosa Batalha das Pirâmides no Egito e aproveitou para chamar a atenção a respeito de Maria Antonieta. O historiador aponta que, no filme, a personagem não tem cabelo curto no momento da execução, o que configura ficção. Ao mesmo tempo, ele destacou que Napoleão não assistiu à execução da rainha, como indica o trailer. Questionado pelo The New York, o diretor disse, abre aspas, arrumem o que fazer, fecha aspas. Vamos primeiro nesse ponto aqui, ó. Foi muito arrogante, né? Vamos primeiro nesse ponto aqui.
Aqui, o historiador, ele tá fazendo o que a gente faz Isso. quando a gente conhece uma obra com uma certa profundidade e questiona quem a adaptou. Vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco, tá? Cavaleiros do Zodíaco, este filme, lixo, não tem nada a ver com o material original mangá e não tem nada a ver com o anime, nada a ver. Só que existe uma grande diferença, que é o seguinte: muitas pessoas assistiram Cavaleiros do Zodíaco, né, o anime, e muitas pessoas leram o mangá. É assim, é 1000 vezes mais do que um historiador. É muito mais. Pra cada uma pessoa que conhece a história de Napoleão, 1000 conhecem Cavaleiros do Zodíaco. Só pra vocês entenderem mais ou menos assim a proporção. A grande questão é que o historiador, ele tá questionando os fatos. No ponto de que, em relação às pirâmides, eu dou totalmente razão pro historiador. Agora, na questão do cabelo curto, aí, Exato. ele já foi no nerd supremo. Sim. Né? O nerd supremo. Na questão do tamanho, do comprimento do cabelo... Imagina esse cara vendo a Disney hoje. No comprimento do cabelo, eu já... Tipo, sei lá, eu falo assim, acho que houve um certo exagero. Mas tem que respeitar o historiador. Imagina só, por exemplo, na adaptação de Cavaleiros do Zodíaco, eles colocassem a Saori de cabelo curto. Você ia gostar? Não ia gostar. Eu não ia gostar. Então aqui, ele tá com razão. Então, mas o Ridley Scott, ele não pode ser tão arrogante assim com os historiadores. Pelo contrário. Na verdade, o historiador, ele é a matéria-prima do filme dele. Todos os historiadores... Exatamente. Ele fez o filme dele baseado na história, né? Não do que ele acordou, vou fazer o Napoleão pulando corda. Não foi assim, né? Ele pesquisou, minimamente, se ele não pesquisou, alguém pesquisou, né? Tudo ali do Napoleão, porque aí sim você tem um embasamento histórico e aí você pode fazer algumas concessões. Essa questão de... Ele diz, né, depois no parágrafo, que ele usou o bombardeio nas pirâmides para mostrar como... para ser mais rápido a conquista do Egito. Eu entendo ele. Mas ele poderia ter falado. Eu fiz uma concessão aqui cinematográfica para explosões em pirâmides, que é algo chamativo, visualmente é chamativo, mas ele não fez isso. Mas é a grande dificuldade de você fazer a biografia, né? Isso aqui é uma questão, é cinebiografia, né? De um personagem. Essa é a grande dificuldade hoje em dia, porque todo mundo tem um canal, todo mundo pode falar. Tem um cara especialista... Por exemplo, no Michael Jackson, o filme que vai estrear em 2025, eu acho que tem milhões de pessoas que leram a história, que são fascinadas. Eu já li 2 livros do Michael Jackson. Só que eu vou ter que entender algumas coisas também, que o cara... ele não colocou isso, deixou passar isso. Porque a vida inteira do cara é resumida em 2 horas e meia de filme. É difícil, é muito difícil. Você tem que estar... O historiador, ele algumas concessões ele vai ter que fazer. Igual a gente faz. Em Cavaleiros a gente fez algumas. A gente fez algumas concessões. Aí alguém vai pegar, mas a concessão da lacra... Eu não tô falando de ideologia política, tá? Eu tô falando da questão de você adaptar a história. Eu não com intenção política. Existe essa diferença. Você adaptar uma história com uma intenção política, isso, uma ideologia política, e você adaptar... ser uma decisão criativa. Exatamente. E aqui é uma adaptação pensando na obra criativa, no filme. É uma diferença entre a adaptação lacrate e a adaptação criativa. Existe muita diferença aí, tá? O militante que já tava coçando o corte. Eu vou lá, aqui que eu pego eles. Porque a adaptação lacrate é sempre podre, tá? Ele fica assim, ó. Aqui que eu pego um corte que eu quero, vai militar pra mim. Porque depois da Barbie ninguém mais trabalhou aí. Vocês estão vagabundo, né? Ou a gente acertou tudo. Então, existe essa diferença. Então... Mas o Ridley Scott, ele não pode chegar e... que se dane os historiadores, o filme é meu. Ele poderia sair tranquilamente. Falar assim, olha, eu fiz uma adaptação. Cinematograficamente, eu achei melhor utilizar essa questão do bombardeio, como ele disse aqui. E a moça do cabelo curto, aí ele arruma a explicação também, porque eu não fiz o filme. Não vou advogar pra ele. Mas assim,
Não precisa ir pra cima do cara. É, pô. Precisa ir pra cima. Né? Aí, olha aqui, ó. Durante a entrevista à Empire, Joaquin Phoenix, que vive Napoleão no longa, se pronunciou sobre a precisão histórica do longa. O ator destacou que o filme é uma interpretação de Ridley Scott. Isso. Abre aspas. Se você... Aqui também a resposta é bem lacratezinha, tá? Ó, se você quer realmente entender Napoleão, então provavelmente deveria estudar e ler por conta própria. Aí é o argumento, é o argumento do militar. Ó, você aí que gosta do Napoleão e é canhotinho, né? É o que a sua turma fala pra gente. Não quer? Não quer essa versão? Assiste o velho. Vai no quadrinho. É. Isso. É só abrir a HQ de 1970. É só ir em 75 e abrir, tirar o pozinho da estante e abrir o quadrinho. É a mesma coisa aí, é. Mas também é o juvenil, né? Mas algo que ele falou, eu concordo. É a visão do Ridley Scott. Sim. A visão dele, historicamente, pode estar errada. Perfeito. É isso. Perfeito. Mas aí é só ler o livro aí também... É sacanagem, né? É que o Joaquin Phoenix, a gente tá ligado pra que lado que ele vai, né? Isso. Ó, pra concluir, as aspas do Joaquin Phoenix. É o Coringa Vermelho, né? É, porque se você assistir esse filme, é essa experiência contada através dos olhos do Ridley Scott. Então, novamente, aqui a gente pode entender e respeitar a interpretação de Ridley Scott e suas adaptações. Mas a gente pode criticar, a gente tem o direito. E nós não somos historiadores. Agora, o historiador, ele tem muito mais embasamento teórico e profissional para criticar. Se fosse eu, por exemplo, falando, não manjo nada de história. Nada, zero, tá? Zero. Aí eu vou pegar e vou falar pro Ridley Scott, Ridley Scott, é isso aqui, eu vou usar os argumentos do historiador. Ele vai falar assim, quem é você? Você é um youtuber. Né? Agora você tem historiadores, caras que estudam, caras que vivem disso. É a carreira do cara. Então ele tem argumento para questionar. O Ridley Scott, para a crítica do afegão médio, ele poderia responder isso. Agora, para historiadores, ele tem que agir com respeito, porque o Napoleão é material de trabalho. Antes dele fazer o Napoleão, Napoleão é material de trabalho desses caras. Então os caras, eles têm muito mais embasamento científico e profissional para poder fazer esse tipo de crítica. Ele tinha que ser um pouquinho mais humilde nas respostas dele. E eu quero saber a opinião de vocês, galera. Provavelmente a gente lance a crítica do filme durante essa semana, mas eu também quero saber a opinião de você, principalmente se você já conhece a história de Napoleão Bonaparte, se você concorda com o Ridley Scott, se você concorda com os historiadores. É muito importante sua opinião. Obrigado a todos que chegaram até aqui, dá um triplo C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.